uma serva de Deus apaixonada em viver e fazer a vontade do Senhor, mãe de 4 filhos, apaixonada por eles, tá? Na ordem assim, 25, 19, 11 e 9 anos. Hoje mesmo eles estão no curso de inglês, já estou aqui monitorando para buscá-los. Amo fazer a obra do Senhor, amo servir a Deus, tenho uma história de superação assim incrível e fiz dessa história escada para sobreviver. A cada dificuldade, eu enxergo um degrau para um novo caminho, uma nova etapa de vida. Vivo uma constante transformação e entendo que a gente tem que buscar em Deus essa transformação constante, essa questão de ser forjado, né, o caráter de Deus em nós. E amo muito viver, amo muito a vida e vivo de uma maneira bem intensa. E tenho certeza, viu, que esse podcast vai ser bem interessante. Na verdade, eu já quis ser médica, já quis ser promotora, já quis ser professora de matemática, já quis ser médica veterinária, um monte de coisa. E aí eu sempre ouvia meu pai desde pequena falando muito que ele era médico em uma empresa, e era de uma empresa multinacional. E aí eu ficava assim, médico de empresa, como assim? Ah, ele cuidava da saúde dessa empresa. Eu disse, poxa, interessante isso. Aí estudando e surgiu a vontade de fazer vestibular para medicina e para contábeis, que eu pensava, se eu for médica, eu vou ser médica de alguma coisa, ou médica de gente, ou médica de empresa. E assim eu fiz o vestibular para as 2 faculdades e fui classificada para medicina, não passei, mas fui classificada para contábeis. Me lembro, eu tenho 50, eu fiz vestibular, tinha 17 anos, eu fazia 18, então a concorrência era 100 pessoas para uma vaga, porque eram muito poucas faculdades. Hoje a gente tem uma imensidão, um leque de faculdades, né, que está à disposição de todo mundo que queira estudar. E nisso eu passei nessa vaga de Ciências Contábeis, estudei na Fundação Visconde de Cairu, e eu comecei a gostar muito do tema. E disse, poxa, me identifiquei com o curso de Ciências Contábeis. E foi aí que surgiu a vontade de trabalhar, de cuidar da saúde de empresa. Já que eu não podia ser médica de gente, não consegui, passei a cuidar da saúde da empresa. Meu início todo da carreira foi na iniciativa privada. É mais outra história também de superação e força. Na iniciativa privada, as pessoas reclamam muito, né, do retorno financeiro. E eu comecei na iniciativa privada, trabalhando numa empresa de médio porte, mas eu entendia que precisava de algo mais. Eu sempre fui muito assim, intensa. Meu Deus, a gente estudou, me capacitei, fiz tanta coisa para ficar nessa realidade. E aí é a questão da virada de chave que a gente precisa ter e entender que a gente pode mais do que aquilo que a gente está vivendo. E eu coloco muitas coisas diante de Deus. Orava, Senhor, e agora? Como é que vai ser? Já casada, já tinha uma filha. Como é que vai ser esse processo? Foi quando despertou. Malba, vamos estudar para concurso público. Mas assim, Fabiola, eu tinha 2 empregos, tá? E eu tive que fazer escolhas. Escolhas assim que eram divisor de águas, porque no início eu tinha 2 empregos, então eu conseguia manter um padrão de vida, fazer determinadas coisas que com os 2 empregos me dava essa condição financeira. Mas para estudar para concurso, eu tinha que estabelecer prioridades. E para passar, eu sabia que eu tinha que ter uma rotina intensa de estudos. Para isso, eu vi que eu precisava sair de um dos empregos. E aí foi quando tudo começou. E meu Deus, o Senhor me capacite. Como eu estou te dizendo, todo o meu processo eu vim sempre orando, colocando diante do Senhor. E meu Deus, como é que vai ser? Vai ser difícil porque a gente já tem um padrão, né, de vida e a gente quer manter esse padrão. Mas entende que por algum momento, por uma necessidade, a gente tem que abrir mão de alguma coisa. E foi isso que eu fiz. Abri mão de um dos trabalhos, comecei a estudar, fiz um curso preparatório para concurso, né? E quando eu cheguei para estudar, eu sempre fui muito estudiosa, graças a Deus. E aí, nesse cursinho preparatório, eu fiz amizade com mais
várias pessoas, mas a gente tinha um grupo de estudos, onde, claro, que quem se destaca, todo mundo quer estar perto, né? E aí, eu, junto com mais 2 colegas, nós estudávamos muito mesmo, muito mesmo. A rotina de estudo era diariamente e aos finais de semana. Eu me lembro que um deles falava assim comigo, Malba, como é que vai ser o domingo? Eu disse, gente, domingo eu vou para a igreja e depois eu venho para cá estudar. Ele, Malba, os seus concorrentes não vão para a igreja domingo, não. Eu digo, olha, se Deus é meu Deus, se Ele é o Senhor da minha vida, eu vou passar continuando indo para a igreja. Porque a única coisa que eu não abro mão é de estar aos domingos, pelo menos aos domingos, na casa do Senhor. Comecei a andar de ônibus, fazia conta poxa, se eu for de carro, eu vou ter que pagar estacionamento, é mais caro, não vai ter condição. Então, foi uma reviravolta na vida, mas com um objetivo, com um propósito. Então, tem pessoas que não querem passar pelo processo e querem chegar logo no final. Não é assim. Para quem quer estudar, para quem quer passar em concurso, tem que ter rotina de estudo, sim. Tem que abrir mão, sim. Tem que estabelecer regras e seguir. E aí foi assim, de início, de pronto foi isso, porque eu sei que tem mais perguntas aí, que vai vir mais coisas para falar, mas foi basicamente isso, uma rotina severa de estudos para que passasse. E olha que eu não passei só em um, eu passei em mais de um concurso. Você tá... É incrível isso. Eu parei um ano estudando. Diferente de muitos, foi assim um ano intenso de estudos. É como eu estou te falando, eu tinha Vitória, mas não tinha Rico ainda. Rico tem 19, eu tenho 50, 31. Eu comecei a estudar, eu tinha 30 anos. Mas foi assim, eu disse, meu Deus, algo na minha vida precisa mudar. O Senhor não me criou para apenas isso, mas também para isso. Então eu quero esse mais para a minha vida. Eu quero entender, não só falando de financeiramente, não, mas demais, porque quando a gente ganha mais, a gente se dispõe mais na casa do Senhor, a gente faz as coisas com mais alegria, sim. A gente sabe que a gente está ali pronta para servir ao Senhor de várias formas. E eu ficava pensando muito nisso. E aí a rotina me fez, como eu já te falei, abrir mão e começar numa vida severa de estudos. Então, foi um ano estudando bem firme mesmo, sabe? Quantas horas por Não dia? ia, no mínimo, umas 4 horas. Não ia para lanchonete, não ia para sorveteria, não ia para nada. De vez em quando, era que eu saía uma vezinha, uma coisa bem rápida, mas já preocupada com o tempo para voltar para casa para manter a rotina de estudos. E como eu não tinha, assim, tanta experiência, era a minha primeira vez, então eu ia ouvindo os conselhos. A Bíblia diz que na multidão de conselhos há sabedoria. E assim eu fazia, ouvia conselho de esses 2 amigos, nós 3 passamos, tá, no concurso, porque todo mundo, eles que viram, você passou em tal, você foi classificado em tal, que maravilha, eles viam tudo para mim, porque eu não olhava muito isso, por conta de abrir mão de um trabalho, ainda estar trabalhando, já tinha uma filha, então era bem mais difícil, mas era possível. E assim eu fazia 4 horas estudando, e no final de semana ia para a igreja, quando eu terminava a igreja, terminava o culto do domingo, almoçava, voltava e sentava com esses 2 colegas para estudarmos. Até os concursos saírem. E eles eram quem viam tudo, viu? Foram 2 anjos que Deus colocou no meu caminho. Que me ajudavam muito. Malba, saiu o concurso tal. Eu, que legal, saiu prova tal. Ótimo, e aí a gente faz? Não, Malba, esse não, porque esse é dessa forma. Esse não, já que você não quer sair daqui da Bahia, esse vai para tal lugar. Era dessa forma. Sempre tive alguém me ajudando, me auxiliando assim. Mas eu vejo tudo a mão de Deus, o cuidado de Deus. É um trabalho bem intenso. A preocupação da gente cuidar, né, do ente público. O Tribunal de Contas, ele direciona muito, né, os gestores municipais. A gente cuida das prefeituras, das câmaras e das empresas públicas da Bahia. São 417 municípios. Então, a gente dá as diretrizes para que os prefeitos, para que os gestores entendam como gerir o recurso público. Não é quanto da carochinha, eu trabalho muito, meu esposo está aqui, se você quiser perguntar para ele, tem dias até que eu já fiquei trabalhando até bem tarde,
por conta de alguns trabalhos bem intensos no tribunal que a gente tem, e é muito trabalho, te garanto. Quem quiser fazer concurso para o Tribunal de Contas, faça. Teve um, terminou recentemente, talvez ano que vem abra, e é uma rotina bem intensa. Muito intensa mesmo, diferente de qualquer coisa que está sendo veiculado aí. Isso é conto da carochinha, de que servidor público não trabalha. Trabalha e trabalha muito. Né, com normativos, sempre a gente tem que estar muito antenado, né, sempre se atualizando com as normas. Saiu aí ano passado, né, a nova legislação de licitações, a gente tem que estar atento também para estudar, o tempo todo, muito estudo, e muita discussão também. Quando eu me casei, meu esposo ele já era atuante dessa linha de FLV. Eu gosto de falar FLV porque fica bem chique, né? Bem elegante. Frutas, legumes e verduras. E aí a gente sempre conversava muito sobre a rotina de trabalhar no SEASA, né? Lá no CIA. E eu sempre ouvindo ele comentar das dificuldades do trabalho, de logística, de organizar, de fazer o trabalho fluir de uma maneira mais leve. Eu disse, pronto, está na hora de eu ajudá-lo. Foi quando começou. Quando eu me vi, eu já estava lá, dentro do SEASA, 2h20 da manhã, meus horários estão aqui em meu celular, horário que acorda, para manter essa rotina. Então, vai para lá, mas, irmã, como é que você faz? Eu vou para lá, fico até o meu horário e depois vou para o tribunal. Lá a gente trabalha de 2h20 da manhã, porque os portões abrem, se eu não me engano, às 3 horas da manhã, e a gente já está lá nesse trabalho de receber caminhão com mercadoria, logística com cliente, cuidar da parte financeira, administrar funcionários. Tudo e de lá você... Vendo com o tribunal. É horário comercial. Sim, até 17 horas. Né? Disse que é tudo muito intenso. Eu sou do grupo de estudo de sonos curtos. Eu durmo pouco. 4 horas. Isso, exatamente. 4 horas, 5 horas no máximo. Aí o pessoal fala, Malva, mas um dia o corpo vai cobrar. Mas eu hoje tenho uma outra transformação que a gente vai falar daqui a pouco, né, sobre isso também. Eu cuido de uma forma bem melhor hoje da saúde, tá? Nessa metanoia, nessa linha de transformação, mudou bastante a minha vida. Então, assim, o que é que eu vou te dizer? 4 horas, para mim, já é bom, já é um sono maravilhoso. Quando você coloca isso como meta, como prioridade, você consegue. Hoje, só para você saber, eu acordo 4h30, dia de terça e quinta, porque dentro dessa mudança de atividade física, que eu tenho uma pergunta também que eu sei que vai falar sobre isso, eu estabeleci esse critério para a minha vida, essa regra. Quando eu acordo, eu faço o devocional, né? Segunda, quarta e sexta, nós levantamos, o despertador do meu marido é às 1h30 da manhã. E se ele não levanta, eu que chamo. Sim. E aí, 2h20, vem 2 horas e 2h20. O máximo que tem que levantar é 2h20, tá? E aí, dia de segunda, quarta e sexta, a gente tem essa rotina de ir pro SEASA de madrugada. Ok. Do SEASA, tribunal. Do tribunal, eu vou para academia. Da academia, tem 5h30 da tarde, eu chego na academia. Não, porque não, 1h30. Mas lá no tribunal, como às vezes acontece tal, de chegar um pouquinho mais tarde, eu compenso no almoço. Pronto, aí eu fico no almoço para compensar, porque meu compromisso não é com o homem, né? Sim. Então eu tento compensar isso tudo no almoço. E sempre que precisa também, eu estou à disposição para trabalhar. Pronto. Então aí, 5h30 eu estou na academia, ponto. 5h30 da tarde, eu tenho um treino que começa às 5h30, mas que termina às 19 horas. Que é qual esse treino? Esse é o treino chamado Leg Monster, tá? A galera da academia, amo. Né? Esse treino, ele é desenvolvido por uma personal, né? Ela trata de membros inferiores, fortalecimento de membros inferiores. Então, segunda e quarta eu faço esse treino. Terça e quinta de manhã, eu vou para a academia. E aí, eu acordo 4h30, aí volta o que eu te falei. 4h30, né? Ah, tá, deixa eu só voltar para falar uma coisa, para não me perder. Quando eu chego em casa, aí tem a rotina com os filhos. As tarefas da escola, conferir, ver se tá tudo ok. Respira, não mal, é isso mesmo. Não pira, pronto, é por aí. E aí, quando eu cheguei em casa, só para entender, segunda e quarta, 7h30, vamos colocar, certo? Vou e faço os meninos, cadê a tarefa, cadê as atividades, bora ver aqui. Essa semana mesmo, teve uma pergunta para meu filho, ele botou, minha mãe entendia assim, eu digo, não, meu filho. Esse é o Natan de 11 anos, vamos voltar e vamos responder corretamente. Precisa dar sentido à sua resposta. Minha mãe, bora, filho, tal.
Vamos lá, sentamos, fizemos a tarefa, eu lia do outro, estava tudo legal. Pronto, ok. Os 2 caçulas que tem mais a demanda com as atividades. Pronto. Aí a gente toma banho, lê Bíblia, faz tudo. Quando termina tudo, 10 horas, 11 horas da noite, é que vai dormir. Eu estabeleci que meus horários, segunda, quarta e sexta, o meu devocional é à noite. Porque eu saio muito cedo, 2h20 da manhã não tem condição. Eu faço oração e tal, mas. E sempre vou no carro ouvindo uma mensagem, gosto muito, viu, Fabiola? Trago para minha vida isso assim, a qualidade do tempo. Sim. Porque o tempo é o grande tesouro que Deus nos deu. E ele nos deu da mesma forma. Eu e você, qualquer um, temos 24 horas. A questão está em como você como você lida com o seu tempo. Isso é uma riqueza que Deus nos deu. Sim. Uhum. Então, se o seu dia tem 24 horas, você precisa fazer seu dia valer a pena. Assim, que tem uns coaches que falam, a noite foi feita para dormir. Já tem outros que, principalmente em concurso, você já deve ter ouvido isso. O que você faz entre meia-noite e 6 horas da manhã? Aí, para mim, tinha que ser um pouquinho mais cedo. O que, você faz entre meia-noite e 4h30 da manhã? Durmo. Vamos lá. E aí, terças e quintas, eu coloquei isso como plano, como meta, né? Acordo, faço devocional, tenho uns livros que eu estou fazendo estudo, leitura, tenho uns planos de 2025, e aí pego, acordo meu marido e chamo e vamos para academia. O que é que eu faço terça e quinta na academia? Faço corrida, tá? Corro e depois faço um treino de membros superiores, certo? Fortalecimento, crescer, massa muscular. A gente tem 50 anos, já vai perdendo a massa magra com muita facilidade. Mudei a alimentação, muito ovos e tal. E aí vamos nessa. Tá bom. Quando é terça e quinta e sexta à noite, aí eu venho para o treino extreme. Que treino é esse, Malba? É um treino funcional, que é cardio com musculação. Aí tem uma variedade de exercício, que o pessoal identifica muito com o CrossFit, mas que, na verdade, tem um impacto menor nas articulações, mas que impacta também. Pronto. E aí eu vou nessa daí. Aí eu vou. Você é a entrevistadora, mas eu mesmo vou me perguntar, Malba, por que tudo isso? Porque assim, Fabiola, a gente precisa. As coisas para mudar na nossa vida precisa ter uma revolta. Você precisa não estar bem com aquilo. Tá? Eu tive as gestações, na minha última gestação eu engordei muito, fiquei com quase 104 quilos, 103 quilos 700. No meu Instagram tem lá uma minha história eu contando, tá? Fiz vídeos, já fiz vários posts falando sobre isso, e entendi que precisava mudar. Meu marido, ele sempre apoiou muito. Quando eu comecei o processo de mudança, eu fui para nutricionista. Peguei ideias básicas o que é que eu precisava fazer. Abrir mão de glúten, carboidrato, uma dieta rica em proteínas, em pouco carboidrato, mas também não pode deixar de questão da vitamina, de ter um acompanhamento ginecológico, tal. Tudo isso eu fiz. E aí, eu emagreci 25 quilos. Depois, me sabotei e engordei 10. E aí ficava em casa com meu esposo. Poxa, o nome dele é Natalício, mas o apelido dele é Caixa, por conta do Ceasa também. E aí, poxa, Caixa, agora ele fez assim, Malba, você já sabe o caminho. Ninguém vai precisar te ensinar. É você focar e que você emagrece. Eu virei para ele e falei, ele tá certo, eu já sei o caminho. E aí comecei a querer mudar, né? Não satisfeita com o corpo. Você se olha no espelho, o espelho é o seu melhor reflexo de você mesmo, porque você olha e vê o que é que está te incomodando. E aí, quando eu chegava no espelho, eu dizia, não pode ficar assim, não pode ser desse jeito. E aí eu comecei uma dieta, e no total eu perdi quase 40 quilos. Como, Malba? Fechando a boca. Tá? Estabelecendo assim, sabe? Você vê que na vida a gente precisa de disciplina. Então, eu disse, eu preciso ter essa disciplina. Emagreci, aliei com essas atividades físicas, com esses exercícios todos que eu estou fazendo. E aí, hoje, eu olho e digo, uau, que mulher linda, que mulher plena. Não só por conta da mudança de corpo, mas por ter mudança de uma forma geral. Muda a mente, muda o corpo, muda o astral, muda tudo. Tá? E não que eu não me achasse linda antes, porque se eu tenho uma marca, é a marca da autoestima. E eu digo sempre, quando eu falo sempre para mulheres, uma coisa muito importante, eu digo também para você. Não aceite que ninguém diga a você algo que a Bíblia não diz que você é. Se a Bíblia diz que você é linda, que você é uma mulher virtuosa, você é. Se a Bíblia diz que você é uma mulher preciosa, você é. Se a Bíblia diz que você é uma bênção, você é. E isso eu trago para a minha vida em todos os sentidos. Eu digo sempre que eu sou uma mulher linda, que eu sou uma mulher preciosa, que eu sou uma mulher plena.
e que em tudo eu sou mais do que vencedora. Amém. Então, é desse jeito aí que a gente tem que levar. E hoje, com essa rotina de treino, de academia, de cuidar da casa, cuidar do marido, ainda tem isso, né? O tempo para cuidar do marido. Porque senão tem queixa. E a gente tem ainda que dosar isso também. Mas vamos lá. Olha só, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu preciso cuidar do meu espírito, da minha alma, do meu corpo. Então, o recado que eu dou é cuide-se, priorize-se. Não fique presa ao que as pessoas vão falar. Qual é o limite, Malba? O limite é o pecado. O que é que me limita? É não pecar. Eu sou perfeita? Não. Eu tenho defeitos. Mas aquilo que me leva para o pecado, aquilo eu abro mão. Qual é o que mais, Malba? Eu não posso ferir a santidade de Deus. Então, se eu vou fazer algo que fere a santidade de Deus, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Tá? Eu congrego na igreja há 31 anos e tenho pedido a Deus que a cada dia o caráter dele seja formado em minha vida. Então, é em tudo. Em tudo. E eu olho para a academia, para mim, além de ser um local de treino, tá? A Academia Rantamis é uma seara. Ali na academia é aconselhamento, é muita conversa, as pessoas sempre têm muito respeito. Poxa, Malba, não, Malba é irmã, é muito assim comigo, tem muito cuidado. E assim, Fabiola, as pessoas me chamam muito para aconselhar. E eu estou sempre pronta, eu paro qualquer treino para conversar. Para quando a pessoa, Malba, eu quero conversar contigo. E faço muitas amizades. Muitas mesmo, e sou muito feliz, que eu digo ali, a academia é meu outro local de pregar a palavra. A Bíblia diz, Mateus 28:19, e de pregar o evangelho a toda criatura. E aí, em tempo e fora de tempo. Sim. É no meu trabalho, é na academia, é no SEASA, é entregando folheto, onde você estiver. Você precisa refletir isso na sua vida, senão não tem por que viver. Com certeza. No livro de Provérbios 17:22, ele diz que a alegria faz bem à saúde e que a tristeza te deixa feio, traz amargura. Por que eu vou andar triste? A Bíblia também diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Então, assim, a gente tem... Malba é alegre, Malba é espontânea, Malba é tudo isso. Malba não tem problema. Errou quem pensou isso. Tenho muitos problemas. Mas os meus problemas, eles não limitam a minha fé e a minha alegria em Deus. A alegria, ela é um fruto do Espírito Santo. E eu trago isso muito forte em minha vida. É uma forma muito intensa de viver, isso é verdade. Eu costumo dizer que Deus me deu alegria triplicada, quadriplicada, quantas vezes for. Porque assim, Fabiola, é muito difícil me abater. A gente fica triste, a gente chora, mas no mesmo momento que chora, eu lembro de tudo que a Bíblia diz para mim, de todas as promessas, que é para eu ter bom ânimo, porque ele venceu o mundo, que é para eu ter alegria, porque o Senhor, ele é a minha força. E assim, o pessoal fala do sorriso, como você bem colocou, poxa, o sorriso, ele abre a multidão de caminhos. Viver com pessoa carrancuda, com a cara fechada, não é chato, não é ruim, é muito ruim. Então, manter-se alegre. Com isso, não vai dizer, Malba, você é ausência de problemas? Não. É a fé que você tem em Deus, na certeza de que Ele está cuidando de tudo, que me faz entender que eu não posso me abater. Quando eu paro assim e penso, meu Deus, se eu me abato, eu estou negando a minha fé. Isso é uma coisa minha e Deus. Porque eu sei que Deus trata de cada um de uma maneira individual. Então, eu procuro sempre, eu peço a Deus que não me deixe abater. E ter essa marca constante em mim, né? Que é a marca da alegria, que é do sorriso. Meus pastores falam muito, né? Que é o sorrisão mesmo. E eu tenho um trabalho de ficar com a cara fechada, menina. É tão assim que eu fico, meu Deus, eu preciso tirar uma foto de cara carrancuda para ver. Deixa eu dizer uma coisa bem rapidinha. A gente faz parte da Associação do Tribunal de Contas, né? E aí, a gente precisou mandar uma foto. Aí o presidente ligou para mim, Malba, manda uma foto sua aí para botar no card aqui do tribunal, não sei o que. Eu, tá certo.
Fiquei procurando, menina, essa foto no celular, séria. Eu disse, olha, eu vou mandar umas fotos para você aí, mas não tem nenhuma com a cara fechada. Só tem as fotos. Tem uma que tá menos sorridente, mas não tem nenhuma com a cara fechada. Ele, Malba, mande que é sua marca, a gente vai colocar assim mesmo. E aí, pronto, e aí foi. Se você Compromisso. Devolver para o Senhor um pouco daquilo que Ele tem feito em minha vida. É o que eu posso fazer. Amo falar do amor de Deus. Amo tocar no céu da terra. E estou aqui para fazer a vontade do Senhor se cumprir. Quando eu passei no concurso, eu tinha falado que eu tinha que ficar com a vaga de Salvador, porque eu não queria ir para o interior. Não tinha como. Meu bebê já tinha nascido, o Rico, que hoje tem 19 anos, e eu disse para Deus que eu não tinha como. Muitas pessoas duvidaram, Fabíola, disso. E aí, quando estávamos lá, em pleno plenário, para saber, né, qual vaga ia ficar, eu saí contando. À época, uma pessoa estava comigo e falou assim, Malva, se você for para a Feira de Santana, em Camaçari, tá uma boa para você. Eu disse para ela, não. O Deus que eu sirvo, que me fez passar até aqui, Ele vai cumprir. Agora, olha o milagre. Eu fiquei com a última vaga de Salvador. Deus me provou até o último minuto. E quando chamou meu nome, Fabíola, isso é uma marca no tribunal, todo mundo sabe. Quando chamou meu nome, eu nem esperei chamar. Na hora que eu vi que era a última vaga daqui, que ficavam os interiores, para quem quisesse escolher, eu já levantei glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus, Deus é fiel. O presidente olhou para mim, eu digo, Malba, pode me dizer onde é que eu assino, que eu vou assinar aí. Então, assim, persevere, busque, honre ao Senhor, porque honrar, o princípio da honra é muito forte e você tem recompensa. Busque em todo o tempo fazer e viver a vontade do Senhor em sua vida. Leve isso para você, porque eu trago isso muito forte na minha vida. Amém.